Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais conectada do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, investigar os mistérios do Drex. Pois é, o Real Digital. Ganhou um outro nome, a gente vai explicar o que esse nome significa e mais do que isso, vamos tentar entender como é que essa nova modalidade, essa nova moeda vai se inserir no nosso cotidiano. E aí, como sempre, não dá para começar essa ponte aérea sem fazer conexão com o Rio de Janeiro e dar um olá para o meu amigo André Miceli. Fala, velhinho, tudo bem? Olá, Carlos Ares, é isso. Boa tarde para você e para todo mundo. Boa tarde agora, que na hora que estamos gravando. Bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Não importa aonde da Jovem Pan, dos diversos meios, mas o fato é que, assim como os diversos meios para consumir a sociedade digital, agora a gente tem um meio adicional para transacionar operações, fazer operações financeiras. E é mais ou menos como a música da Xuxa. O D é de digital, o R é de real, o E é para o eletrônico e o X a gente está tentando entender, mas aparentemente é só para ser inovador e remeter ao glorioso Pix. Mais ou menos assim como se fossem primo-irmãos, o Pix e o Drex. São meios digitais para fazer transações. Um, no caso, faz referência à moeda, vai ser 1 para 1 para o real, mas sobram dúvidas, muitas incertezas, preocupações. Se a gente for mimetizar aí um pouco das angústias nos Estados Unidos, na Europa, no que diz respeito às moedas digitais, aos CBDCs e tal, a gente tem uma discussão muito longa, André. Mas acho, e aí queria ouvi-lo também, acho que o Brasil sinaliza uma maturidade maior, não vamos dizer que tem, veja, sinaliza uma maturidade maior do que os outros países, de alguma maneira, ao tratar do tema. Eu estou sendo enganado pelo marketing, pelo sucesso do Pix, ou é isso mesmo que está aparecendo? Carlos, o Brasil tem uma tradição de maturidade em sistemas financeiros desde o início do processo de adoção de recursos tecnológicos pelas corporações e pelos estados, porque tínhamos uma inflação absurda, trocas de moeda, sai zero, entra zero, faz paridade com outra unidade financeira. Enfim, a gente já passou por diversos momentos complexos do ponto de vista de integração e adequação desses sistemas à nossa realidade financeira. Então, tradicionalmente, o nosso sistema financeiro evoluiu muito. Quando a gente viveu o processo de Open Finance, isso também aconteceu bem. A gente aprende rápido com o que está acontecendo nos outros países e tem uma habilidade interna para desenvolver soluções de tecnologias. Não por acaso, a gente tem alguns dos nossos unicórnios na área financeira. E agora, com o Drex, né, que tem uma pegada, esse X é meio Elon Musk, né, tempos modernos, é o Zeitgeist, né, o espírito do tempo. O espírito do tempo tem o X em tudo que é lugar, né, cara? Adorei. Até no cheeseburger tem um X. Pois é, talvez esse seja o precursor dessa história. Mas assim, importante que a gente faça uma distinção entre o Pix, que é um meio de pagamento, e o Drex, que é uma moeda de fato. Exato. A gente vai debater essa história toda aqui, uma moeda com um potencial de ser carimbada e o que isso significa para as nossas transações financeiras e também para o quanto o governo vai conseguir monitorar tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa prestar atenção nessa história e debater o quanto de controle o Drex permite para o governo em relação a gente. Então deixa eu já trazer aqui para essa nossa conversa o nosso convidado, que é um cara que sabe tudo desse universo. O mundo cripto basicamente passa em grande parte pelas mãos dele e da turma do mercado Bitcoin que trabalha com ele. A gente recebeu Harada aqui outro dia, tivemos uma conversa incrível com ele. O Tota também já é um frequentador assíduo aqui da nossa casa, ele é diretor de novos negócios do mercado Bitcoin.
E aí, meu amigo, para você a pergunta mais fácil do universo, que você sabe que eu só te coloco na boa. O que é que a gente ganha com o Drex? Antes de explicar como é e por que é, eu quero saber o que a gente ganha com esse negócio. Senão, nem convencido estarei de que preciso tê-lo na minha wallet. Olha, se tudo der certo, nada. Isso é uma ótima notícia, na verdade. Mas eu gostei da referência. E o X, o que é, né? Não é Xuxa nem cheeseburger. Eu conto pra vocês. É de exchange. Ah, troca, olha transação. só. Revelado o mistério, André Miceli. E para manter ali o parentesco com o Pix, né? Que teve tanto sucesso. Então, se deu sorte, né? Como o Elon Musk ou na versão tupiniquim, o Ike Batista, vamos deixar o X ali bonitinho. Então vamos guardar na memória mais o Elon Musk, então, do que melhor. O Ike Batista não é exatamente. Não é um case de sucesso necessariamente aqui. Pelo menos não no longo prazo. Mas a grande verdade é que, puxa, se tudo der certo, a gente não vai nem saber que a gente está usando o tal do Drex. Né? Acho que esse tema do CBDC me encanta, me instiga muito, principalmente quando a gente fala nos potenciais malignos, né, nele. Fala, poxa, uma moeda e tanta potência assim para um governo, para o Estado, e criptomoeda era tudo sobre ser contra o Estado ou escapar um pouquinho das amarras desse ser tão malvado. Mas na verdade o que a gente está falando aqui é muito sobre tecnologia. Sobre utilizar toda a potência das tecnologias cripto e blockchain para facilitar a vida no dia a dia do cidadão de forma indireta, muito mais pelas instituições financeiras, instituições de pagamento, e ser mais uma camada que facilite tudo isso. Né? A boa notícia, ou não sei se é uma boa ou ruim, na verdade, é que você não vai ter Drex na sua carteira. Só quem vai ter Drex são os bancos, são as instituições de pagamento. Então ele é uma grande camada ali, né, um grande chassi, né, sobre o qual a gente vai conseguir construir outras soluções que essas sim vão se relacionar diretamente com o cidadão. Né? Então, como a gente vai utilizar tudo isso o Miceli falou muito bem, né, o Brasil ele está na vanguarda não por um talento especial que a gente tenha, mas por necessidade. É um país que trocou tantas vezes de moeda e corta zero e inventa o RV, né? Talvez para muita gente seja um papo meio estranho, meio de 30 anos atrás, que de fato ele é, mas eu acho que desenvolveu um expertise nosso de conseguir construir as soluções, e acho que o Banco Central do Brasil, de modo muito inteligente, está tentando utilizar isso para trazer uma solução para a sociedade. Pix resolveu o pagamento, né? Mas eu acho que o Drex ele vai potencialmente trazer soluções para troca, né? Para as negociações de dia a dia. Um dos grandes exemplos é comprar um automóvel, comprar um imóvel. Quem já fez uma transação desse tipo sabe como é, né? Tipo, e aí? Quem paga primeiro? Quem assina primeiro? Quem faz o quê? Vamos junto no cartório, um inferno, um saco. Então, a solução do tipo smart contracts, né, que tudo se resolve em uma única transação e resolve para todo mundo, é uma das coisas que podem ser resolvidas em potencial com essa infraestrutura que o Banco Central está criando. Tota, eu vou te pedir para explicar daqui a pouco um pouco mais essa relação dos smart contracts, mas eu quero começar explorando ali um ponto que você colocou, que em princípio, não vamos ganhar nada. E agora eu quero saber o que a gente pode perder. Uma das possíveis aplicações de uma CBDC, uma das possíveis aplicações do Drex é o governo distribuir esse recurso financeiro, essa moeda, de uma maneira carimbada. Ou seja, sei lá, o Vale Gás, todos esses vouchers que alguns governos gostam para deixar a população de alguma maneira amarrada, esse dinheiro pode ser distribuído através de um Drex. É claro que existe um paradoxo pensar nessa logística no Brasil, porque precisaríamos que pessoas que naturalmente precisam de programas de assistência tivessem ambientes digitais para transacionar. Mas assumindo que esse problema esteja resolvido, o governo pode dar lá o Vale Gás via Drex, e esse dinheiro não pode ser usado
ou esse recurso financeiro não pode ser usado para a pessoa comprar outra coisa. Ela só pode gastar, só pode transacionar esse pagamento com uma empresa que tenha, por exemplo, a indicação de que vende gás no seu CNPJ. Então é um dinheiro que tem um carimbo. O quanto o governo pode controlar, pode ganhar instrumentos de monitoramento e controle da população com um elemento, uma moeda digital? Só antes do Tota responder, é importante dizer que essa reflexão que o André traz é o debate em curso neste momento entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, né? O futuro cripto, vamos colocar dessa maneira lá, passa por um debate de viés absolutamente político sobre estender controle sobre a circulação de movimentação financeira da população. Cara, esse é um dos melhores debates, né? E o quanto, acho que ele passa por uma premissa, né? O quanto a gente acredita nas instituições. Elas estão funcionando ou elas não estão funcionando? É uma mera tecnologia ou é uma forma de controle da população? Acho que se a gente fala, não, poxa, é só uma tecnologia, o Banco Central tem o mandato dele, a Receita Federal tem o mandato dela, né, e os governos, eles têm, o Executivo, ele tem limites e o Judiciário tem seus limites. Se a gente parte desses princípios, fala, não, então tudo bem, o Drex, né, como está sendo concebido, como está sendo construído aqui no Brasil, ele é uma camada de infraestrutura e de uso de atacado, né, é uma CBDC, né, que é o nome que se dá às moedas digitais dos bancos centrais, é uma CBDC de atacado, o que significa que somente instituições financeiras e instituições de pagamento tocam diretamente esse ativo, não chega na população. Então esse futuro distópico de falar, poxa, o governo, né, ou um governo pode controlar como você vai gastar, ou se não vai gastar, ou se ele já vai tomar um imposto ali diretamente da carteira. E você foi muito light até na sua avaliação. Não, é somente o gás, né? Pode ser coisas mais cruéis, do tipo, poxa, você já poluiu muito, então você não consegue abastecer mais o seu automóvel, ou talvez você só consiga abastecer com álcool, não pode pôr gasolina, ou você já consumiu muita carne, então agora, nesses próximos 15 dias, você não pode mais consumir. Ou, cara, coisas ainda piores do que isso, que o governo ele poderia ali exercer não só uma influência, mas um controle no consumo direto das famílias e dos indivíduos, né? Então, é muito pior do que se pode imaginar que esse controle pode chegar. No Brasil, da forma como está sendo construída, não tem nenhuma contrapartida que a gente consiga enxergar de curto prazo para que a gente fale, não, o governo ele vai até a ponta final. Em outros países, por exemplo, o problema do pagamento, que o Pix resolveu em grande medida aqui no Brasil, ainda não está resolvido. Então ele fala, olha, eu te resolvo o pagamento, mas você me dá essa opcionalidade, essa possibilidade para mim enquanto governo, né? Então isso não sei quão confortável essas populações estão, o quanto elas pagariam, entre aspas, de preço para poder ter acesso a um meio de pagamento incrível, fantástico, que resolve a vida de todo mundo de graça. Imagina, o Pix ele é gratuito para indivíduos, ele é rápido, todo mundo tem acesso. A cobertura, obviamente, de tecnologia, acesso a um smartphone, ainda é uma questão relevante aqui no Brasil, mas a gente estima que 80%, 85% da população tem acesso a isso tudo, né? Então, no Brasil não vai existir esse trade-off, essa troca. Eu não vou precisar abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Então, se a gente assume que está tudo funcionando bem, é uma super solução que o Banco Central está criando e que pode ter benefício sim para a sociedade. Muito de ser uma estrutura sobre a qual empreendedores, né, e pensa na revolução das fintechs dos últimos 10 anos, tudo que foi criado, ou instituições, né, marcas e fornecedores de soluções que criaram, que se fizeram nos últimos 10 anos e que trazem um benefício muito visível para a população. O Drex, ele possibilitará isso no futuro, mas é claro, sempre sobra aquela pontinha de desconfiança. Será que não é tudo um grande plano, né? Acho que com os elementos que a gente consegue enxergar hoje, eu acredito que não é um grande plano, né? Da mesma forma que foram criadas as fintechs, da mesma forma que foi criado o Pix, da mesma forma que foi criado o Open Finance, são coisas que são criadas para benefício
da sociedade como um todo, e não como um grande plano de dominação e controle do indivíduo. Pelo menos é isso o que eu hoje, 2023, é no que eu acredito. Deixa eu trazer para o plano aqui do dia a dia com aplicação simples, um exemplo simples para tentar ajudar quem está nos acompanhando a entender. Não teremos isso numa carteira, como a gente tem quando entra lá e olha no mercado Bitcoin para saber quantas unidades a gente tem ou quantas frações de Bitcoin a gente tem, ou de qualquer outro cripto, ou os tokens que a gente adquire, os mais vários. Eu olho lá na wallet, eles estão discriminados, eu tenho tudo bonitinho, e eu faço a gestão de onde para onde. Se eu vou vender, se eu vou comprar e etc. Não funcionará assim. Mas, sob a ótica dos contratos e das relações entre as pessoas, será mais ou menos como: estou fechando um negócio com o André, então vou comprar um carro do André, um exemplo. Nós faremos isso via uma transação digital, e que no momento em que essa transação é selada dentro do valor que nós estipulamos, baseado em real, já que é 1 para 1, o pagamento será imediato, uma transação da minha conta para a conta dele, só que sem que o dinheiro físico exista de uma instituição para outra. Significa que o meu banco vai enviar para ele uma remessa dizendo o seguinte: olha, estou transferindo para essa conta aqui agora tantos reais em Drex. E isso aqui equivale à concretização dessa transação que acabou de ser firmada por eles e assinada por meio de um contrato digital feito eletronicamente. É basicamente isso que vai acontecer. É como se nós não precisássemos esperar o pagamento para dar fé de que uma transação aconteceu. Mal explicando é isso, Tota? Você que é o professor aqui. Cara, muito bem explicado, na verdade, porque tem uma condição precedente que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele fala com frequência, que é a tokenização da economia. Muitas coisas que existem hoje de diversas formas, por exemplo, como o carro é o documento, a casa é o registro no cartório e por aí vai, né? Muitas coisas elas existem e o que atesta quem é o dono daquele ativo ou quem tem a posse sobre determinado ativo é uma estrutura arcaica, antiga, mas que era o que tinha de melhor à época. Essas coisas passarão a poder existir na forma tokenizada, que é digitalizada utilizando as tecnologias de cripto e blockchain. Se o carro do Miceli que você está comprando existir de uma forma tokenizada, você vai conseguir fazer essa troca, né? Então, o seu pagamento é o gatilho que vai fazer com que as coisas troquem de mão. Esse é o princípio dos contratos inteligentes, dos smart contracts, né? As coisas trocam de mão numa transação que a gente tecnicamente chama de atômica, que é a mesma transação que faz o ativo A ir para a pessoa, e da pessoa X para a pessoa Y, é o que faz o recurso Y e o recurso B e da pessoa Y para a pessoa X. Tá. Então, essa troca, né, ela vai ser muito facilitada quando a gente começar a tokenizar todos os ativos, os automóveis, os imóveis, os ativos financeiros e tudo que a gente puder imaginar. O jeito da gente conseguir fazer essas trocas usando ativos digitais é uma coisa extremamente potente e que traz muita eficiência para as trocas na sociedade como um todo. Acho que perdemos a conexão com o Tota. Enquanto a gente refaz essa conexão, André Miceli, eu quero aqui confidenciar uma coisa a você, que talvez seja a impressão que aqueles que estão nos acompanhando nesse momento agora, no rádio, na TV, nas plataformas digitais da PAN, estejam manifestando. Vai ser difícil para muita gente compreender isso. Porque o dinheiro por si só é uma abstração. Mas quando você pega uma nota, sei lá, vou abrir a carteira aqui agora, eu pego uma nota e eu vejo que está escrito ali que ela vale R$50 e etc. Como eu convenço, André Miceli, a população, o Tota voltou, eu já conclui, Tota, como é que eu convenço a população de que algo que eu não vejo vale exatamente aquilo que se diz que vale? Hein, André Miceli? Definitivamente não é algo trivial, Aros, mas
é um processo de abstração que vem acontecendo. Cada vez menos a gente vem usando dinheiro físico. Num primeiro momento, esse dinheiro virou um pedaço de plástico, virou um cartão, e ali o montante existia. Cada um tem um tamanho de carteira, cada um tem um limite no cartão de crédito, e aquele cartão tinha espaço para esses gastos. Depois, a população começou muito bem a viver esse processo de abstração com o Pix. Isso tem até a ver com a minha próxima pergunta sobre inserir pessoas que estão subatendidas ou não bancarizadas nesse processo de transações financeiras, enfim, no processo de bancarizar aqueles que hoje em dia estão à margem do mercado. Mas o Pix foi um pedaço desse processo. Todo o modelo de Open Finance e de portabilidade também, esses modelos nos ajudaram. E agora a gente vai continuar. Eu entendo que a sociedade vem amadurecendo nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma ainda há um longo caminho pela frente. E aí após falar sobre esse processo que é quase filosófico da nossa relação com o dinheiro, e eu acho sim que ele vai acontecer, a galera mais nova está acostumada a fazer um depara de real para os jogos, já vai chegar nesse pedaço da vida mais acostumada com isso, porque as moedas digitais, as moedas dos joguinhos, elas têm uma paridade com a moeda do jogo, e lá no jogo essas crianças vão aprendendo. Eu uso alguns reais, compro um determinado número de moedas no jogo, e a partir dali eu compro skin, avatar, arma, carro, compro coisas, elementos, como na vida real. A gente vai fazer isso, só que com uma moeda que é emitida ou gerenciada pelo próprio Banco Central. Mas, Tota, eu quero voltar a esse tema que eu falei sobre os não bancarizados. A gente vem vivendo um processo que facilita a inclusão de pessoas no mercado financeiro em geral. Não só em mercados mais sofisticados, como as bolsas de valores, por exemplo, mas como o próprio sistema bancário, o rudimentar, o tradicional, simples, que, evidentemente, pelas condições e idiosincrasias brasileiras, a gente ainda vive um pedaço muito grande da população à margem dessa realidade. Você enxerga alguma vantagem para que a gente inclua pessoas no processo bancário, nas transações? Vai ficar mais fácil para quem hoje em dia é subatendido ou não é bancarizado para participar desse jogo financeiro? Olha, com toda certeza, né? Acho que essa questão geracional ela é importante, muito importante, né? Tem um empreendedor chamado Shyam Puri, que ele lembra quando a gente tinha aquela conversa no metaverso, parece que faz tempo, mas foi ontem, né? E ele fala uma coisa que é muito interessante, acho que equivale um pouco para o que está por vir, e o que já está muito na cabeça e no jeito de viver a vida das gerações mais novas, né? Dizer que metaverso é um momento no tempo que a nossa vida digital tem mais valor que a nossa vida física, né? Se você perguntar para uma criança, para um adolescente, o que tem mais valor, se é uma coleção de ativos físicos, de tampinhas, figurinhas ou cards, ou essas coisas arcaicas que quase não são usadas, ou os ativos que ele tem dentro de qualquer plataforma, qualquer joguinho, eu garanto para você que ele vai falar que o que ele tem dentro de joguinho, que ele construiu, é muito mais valioso. Estou falando de valor financeiro, mas mais valor, que vale mais para ele, de fato. E acho que a gente está caminhando a um processo irreversível, de alguma forma. Essa inclusão da população, a bancarização, né, através de possibilidades digitais. Antigamente, para um banco chegar e ter presença, abrangência nacional, ele precisa ter uma agência física, né, no país todo, em todos os estados, em todos os municípios, ou tanto quanto fosse possível. Hoje, basta um smartphone e uma conexão à internet, que esse banco consegue estar presente nesse lugar. Então, acho que esse processo ele está acontecendo, um pouquinho acelerado pela pandemia, né, e muito mais rápido do que parece que ele está acontecendo. A gente tem grandes bancos, grandes marcas, grandes instituições de pagamento que se fizeram dessa forma. Elas passaram a existir, né, e serem relevantes, né, por essa presença meramente digital.
né? Então, quando você traz isso para a vida prática, o que a gente teve de bancarização foi um negócio absurdamente grande nos últimos tempos e em grande parte se deve a essa possibilidade. E as pessoas hoje elas não precisam necessariamente tocar, né? Elas já se satisfazem com, uma entidade, uma instituição de confiança que ela olha um saldo e acredite que o dinheiro está lá, né? Então a gente já tá, essas pontes elas já foram construídas, né? Tem uma transição, evidentemente, os mais antigos ainda querem ter o dinheiro físico, querem ter dinheiro no colchão, e, enfim, isso vai transicionando ao longo do tempo, mas as gerações mais novas, sem dúvida alguma, já estão embarcadas nessa digitalização. O Drex é só mais um ponto de contato com o mundo digital que a gente vai ter no futuro próximo. A gente precisa encerrar aqui em função do tempo, Tota, mas rapidamente, o que a gente espera então como próximos passos? A gente tem agora esse período de testes, né, já em operação com as instituições financeiras e etc., e a gente tem a perspectiva de que no ano que vem isso chegue ao mercado. Daqui até lá, o que mais vai acontecer? Muita gente já está se antecipando, né? Então, nós, por exemplo, no mercado Bitcoin, a gente criou uma stablecoin, né? Aquele conceito da moeda estável utilizado no mundo cripto, muito atrelado ao dólar. A gente criou o MBRL, uma stablecoin atrelada ao real. Ao real digital, não, ao real que você conhece, né? Então, é uma stablecoin que essa sim você vai poder ter na sua carteira e que ela vale R$1. Evidentemente, a fé nisso é numa instituição privada, o próprio mercado Bitcoin, enfim, e a infraestrutura que a gente criou em volta disso. Mas é algo que vai começar a existir cada vez mais. O Banco Central está dando a estrutura, o chassi. O que os empreendedores, as empresas poderão criar em cima disso, acho que é algo que o molho secreto a gente não conta. Mas muita coisa nova vai acabar acontecendo independentemente da ação. Acho que a estrutura está dada, né? E muita gente já está se posicionando, já está se preparando para conseguir criar soluções que, na verdade, a pessoa comum, o indivíduo, o brasileiro médio, consiga utilizar no dia a dia. Esse ganho de escala, essa massificação é muito importante e ela tem que trazer benefício para o usuário, no final das contas, né, para as empresas que estão criando essas soluções e, no final das contas, para a sociedade como um todo. Acho que esse é o grande objetivo e eu acredito muito que com as empresas que estão compondo esses consórcios, né, que estão envolvidas nisso, tem muita gente do mais alto calibre, e não estou falando pelo mercado Bitcoin, que é líder de um dos consórcios, mas tem muitas outras empresas que a gente admira bastante que estão envolvidas nisso, e esse chamado do Banco Central para a construção acho que é muito relevante. Não é algo dado, olha, toma, guarda abaixo, está pronto, usem aí e acabou. É uma construção em conjunto e acho que esse tipo de atitude, esse tipo de chamado à sociedade é muito importante para que a gente consiga construir, ouvir e realmente construir para fazer um futuro, para criar soluções que vão beneficiar a população como um todo. Eu tenho bastante fé que o Brasil está bem posicionado, não por um talento específico nosso, mas isso a gente não conta para ninguém, mas por oposição. O sufocamento da indústria cripto nos Estados Unidos é uma coisa absurda o que está acontecendo lá, que você citou no comecinho do nosso papo. E acho que isso tem uma oportunidade gigantesca para a gente conseguir se posicionar bem e se destacar. Professor Fabrício Tota, nosso amigo aqui, diretor de novos negócios no mercado Bitcoin, nos explicando o Drex, as desventuras em série do Real Digital, e a gente vai acompanhar os próximos capítulos e, claro, o Tota vai ajudar a gente a entender tudo isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima, Tota. Um abração. Valeu, turma. Muito obrigado pelo convite. Valeu. André Miceli, semana que vem tem mais, com ou sem Real Digital? Cara, Desventuras em Série do Real Digital ficou um excelente título, Carlos Aros. Semana que vem tem mais. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. Um abração. Olha só, e para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Faço a forte recomendação para que você fique ligado no Sociedade Digital. A íntegra deste e dos programas anteriores você confere lá no canal da Jovem Pan no YouTube, no canal Jovem Pan News ou no Panflix. Um grande abraço para você. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.